A escuridão não era a ausência, era a pausa antes de uma respiração, o momento antes que um pensamento se torne linguagem. Não havia estrelas, nem tempo, nem ritmo, apenas a quietude absoluta de um silêncio que ainda não sabia que era silencioso. Naquele silêncio, algo se agitou, não uma centelha, nem mesmo movimento, apenas a possibilidade de se tornar. E então, começou, não com uma explosão ou um clarão, mas com o desdobrar da não existência em forma. O espaço não se esticou para dentro de algo que antes estava vazio. Foi o próprio espaço que se desdobrou como uma asa recém-nascida, carregando consigo o tempo, a temperatura e a tensão da expansão, o primeiro sopro do ser. Naquele instante, o universo floresceu não em estrelas, ainda não, mas em energia pura tão densa que não conseguia se distinguir de si mesma. Ele se expandiu para fora mais rápido do que qualquer partícula poderia perseguir, uma torrente não de movimento através do espaço, mas do próprio espaço se expandindo. Isso não foi como uma bola de fogo subindo no céu, mas como uma ideia preenchendo uma mente que acabara de ser inventada. Tudo o que conhecemos átomos, estrelas, a respiração que você acabou de dar ainda estava contido em potencial. Na primeira 10.000.000ª parte de 1.000.000.000º de segundo, não havia partículas, apenas um mar de tensão radiante, um campo de cintilações quânticas onde nada mantinha forma. O tempo passava em intervalos tão pequenos que a palavra intervalo perde o sentido. Mas o resfriamento traz estrutura. E à medida que o jovem cosmos liberava sua febre inicial, ele permitiu a formação dos primeiros fragmentos de forma. Quarks surgiram em agitação, tão inquietos que se recusavam a ficar sozinhos. Gluons dançavam entre eles, insistindo em ligações que deram origem a prótons e nêutrons. Essa dança foi violenta e breve, e somente na mais estreita janela de temperatura e tempo, essas partículas puderam se manter unidas o tempo suficiente para fazer a diferença. O ar, embora não houvesse ar, adensou-se com interações. A partir de energia pura, da própria luz, a massa começou a se aglutinar. Ainda não eram átomos. Os elétrons ainda voavam rápido demais para serem amarrados, e a luz não podia viajar livremente. O universo recém-nascido era um útero turvo de partículas carregadas, espalhando fótons como bolinhas de gude sobre vidro. Se você tivesse olhos naquela névoa, não teria visto nada. Se tivesse ouvidos, teria ouvido o silêncio quebrado pelo sibilo do caos. E, no entanto, algo estava começando a mudar. Naqueles primeiros minutos, o universo esfriou o suficiente para que prótons e nêutrons se fundissem. Eles criaram os núcleos mais simples, primeiro o hidrogênio, depois o hélio e um raro indício de lítio. Este período, breve e irrevogável, costurou o fio elemental a partir do qual toda a complexidade posterior seria tecida. Os números, por mais estranhos que pareçam, ainda ecoam pelo cosmos: 75% de hidrogênio, 25% de hélio e traços tão tênues que mal sussurram. Essas proporções foram estabelecidas não nas estrelas, mas naquele momento primordial, quando ainda não havia estrelas para dar forma ou brilhar. A luz que tentava escapar não conseguia. Elétrons e fótons colidiam incessantemente, ricocheteando por um universo ainda quente demais para a quietude. Mas por trás da névoa, a orquestra estava se afinando. A cada batida do coração do tempo cósmico, a temperatura caía e os primeiros contornos de permanência começavam a se delinear. Logo, as forças que governam tudo começariam a se separar, cada uma se descolando da unidade original que um dia as uniu. A gravidade, as forças nucleares fraca e forte, o eletromagnetismo, antes indistinguíveis, assumiriam papéis distintos. Sua divergência não foi um colapso, mas uma espécie de cristalização, como a água congelando em simetria geométrica, definindo forma e direção onde antes não existia nenhuma. E assim,
De um nada que não era verdadeiramente nada. Um universo deu seus primeiros passos para se tornar. Não com trovão ou luz, mas com leis silenciosas se desdobrando em uma escuridão densa demais para permitir a visão. Uma escuridão não de ausência, mas de potencial infinito ainda não moldado. 1 milhão de anos poderiam passar sem um único som se não houver nada para transportá-lo. Após os primeiros 380 mil anos, o silêncio no universo primitivo não era mais apenas uma metáfora. Era uma realidade física. À medida que o cosmos recém-nascido exalava seu calor para um espaço em constante expansão, sua temperatura caiu abaixo de um limiar que permitiu aos elétrons, pela primeira vez, desacelerar e se estabelecer em órbita ao redor dos núcleos que se formaram muito antes deles. As partículas que vagavam como fantasmas inquietos finalmente encontraram seu lugar. E desse abraço delicado, os primeiros átomos emergiram. Essa união não apenas criou matéria, ela mudou a própria transparência do universo. A luz, antes presa em um ricochete sem fim de colisões, foi subitamente liberada. E com ela veio um novo tipo de clareza. Fótons jorraram na vastidão, esticando-se e desvanecendo-se à medida que o espaço se expandia, deixando para trás um brilho tênue, um sussurro do cosmos infantil que ainda nos cerca em todas as direções. Esta é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a luz mais antiga que podemos detectar, não porque foi a primeira, mas porque foi a primeira a ter permissão para viajar livremente. No entanto, mesmo com o nascimento dos átomos e a libertação da luz, o universo não tinha estrelas. O céu estava escuro, embora não vazio. Estava cheio de potencial, com nuvens de hidrogênio e hélio flutuando pelo espaço como cinzas espalhadas, remanescentes de um fogo cujas brasas ainda não haviam se reacendido. Esta foi a era do silêncio de uma forma diferente, o tempo que os cosmólogos chamam de Idade das Trevas, não porque não houvesse atividade, mas porque a luz ainda não havia retornado em novas formas. Fios invisíveis de gravidade começaram a puxar suavemente as vastas camadas de gás, em algumas regiões. A matéria se aglomerou um pouco mais densamente do que em outras, e essas pequenas diferenças cresceram firmemente ao longo de centenas de milhões de anos. O universo estava montando uma espécie de andaime, invisível e imenso, uma teia intrincada na qual futuras galáxias se pendurariam como gotas de orvalho. Ainda não havia galáxias, nem sóis, nem planetas ou luas, apenas escuridão e o lento apertar dos dedos da gravidade. Eventualmente, nesses nós densos, as nuvens começaram a se contrair, à medida que colapsavam sob seu próprio peso. A temperatura em seus centros começou a subir. A pressão aumentou. E então, silenciosa e invisivelmente, a fusão nasceu. As primeiras estrelas se acenderam como chamas no abismo. Elas não eram nada como as estrelas que conhecemos, massivas, de vida curta e não poluídas pela química complexa que define nosso sistema solar. Eram fornalhas elementares, brutas e primitivas, compostas quase inteiramente de hidrogênio e hélio. Elas viveram rápido e morreram violentamente, queimando seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Suas vidas foram curtas, mas suas mortes reescreveram o cosmos, em seus núcleos, sob um calor inimaginável. Elas forjaram novos elementos carbono, nitrogênio, oxigênio, peças de um quebra-cabeça que nunca antes existira. Quando explodiram como supernovas, lançaram essas criações no espaço, semeando a vasta escuridão com materiais que um dia formariam planetas, oceanos, sangue e pensamento. A violência dessas primeiras explosões não terminou em destruição. Suas ondas de choque comprimiram nuvens de gás próximas, desencadeando o nascimento de novas estrelas, cada uma formada a partir de matéria mais complexa que a anterior. Uma linhagem havia começado, uma ancestralidade cósmica de estrelas, cada geração herdando um legado químico mais rico que a anterior. Mas isso ainda estava no futuro.
Nos primeiros anos do universo, cada nova luz que se acendia empurrava a escuridão um pouco mais para trás. À medida que a radiação ultravioleta dessas estrelas antigas se derramava no espaço, ela começou a despedaçar os átomos de hidrogênio que preenchiam o vazio. Fótons arrancaram elétrons dos prótons, reionizando o universo e, ao fazê-lo, encerrando a Idade das Trevas cósmica. O universo, antes escuro e sem forma, agora cintilava com uma crescente treliça de luz estelar. As galáxias começaram a se aglutinar nos nós da teia cósmica, girando em braços espirais e nuvens elípticas, dançando ao ritmo da gravidade. O que havia começado como caos se voltou para a ordem, não porque foi projetado, mas porque as regras estavam escritas no tecido do espaço e do tempo. Ainda assim, nada sobre esse desdobramento era previsível da maneira como muitas vezes imaginamos a inevitabilidade. Se as flutuações quânticas tivessem dançado de forma ligeiramente diferente, as estrelas que conhecemos, os planetas em que pisamos, talvez nunca tivessem se formado. Toda a nossa estrutura cósmica se equilibra na beira dessas incertezas antigas, ondulações no vácuo que a inflação ampliou para se tornarem a estrutura de tudo. Uma estranha ironia persiste e o silêncio frio após o Big Bang teve que durar centenas de milhões de anos antes que o calor e a luz pudessem retornar de forma significativa. Antes que o Sol pudesse nascer, o universo teve que descansar. Antes que os átomos pudessem se ligar em moléculas, o espaço entre eles teve que esfriar. Nesta longa pausa, o palco foi montado, não pela força, mas pela ausência dela. E então, uma estrela se tornou muitas. Uma nuvem deu origem a um aglomerado. Uma explosão ecoou em dezenas, e desse começo silencioso, o céu aprendeu a cantar. O coro silencioso de estrelas, antes dispersas e poucas, começou a crescer em constelações de complexidade. As galáxias, fiadas pela arquitetura invisível da matéria escura, giravam lentamente no espaço, seus braços espirais embalando bilhões de sóis. Essas espirais não eram perfeitas ou imaculadas, elas cresceram através da violência. A gravidade, indiferente à escala do sofrimento, puxou galáxias menores para o interior das maiores. O próprio céu se tornou uma história de colisões. Cada encontro foi ao mesmo tempo destruição e gênese. Quando as galáxias se fundiam, estrelas eram lançadas em halos elípticos, nuvens de gás se comprimiam em aglomerados recém-nascidos e buracos negros supermassivos em seus centros se aproximavam, eventualmente se unindo em um silêncio profundo demais para o som. Esses buracos negros centrais, antes apenas estranhos resultados teóricos da relatividade geral, tornaram-se motores cósmicos. À medida que a matéria espiralava em direção aos seus horizontes de eventos, ela se aquecia e gritava em luz de alta energia, iluminando os núcleos das galáxias e alimentando quasares que brilhavam mais intensamente do que aglomerados inteiros. Mas mesmo seu brilho não conseguia superar a estranha verdade de que a maior parte do que existe não brilha. À medida que os telescópios alcançavam mais fundo no passado cósmico, à medida que os instrumentos se esforçavam para medir a atração gravitacional versus a massa visível, os astrônomos começaram a suspeitar de uma ausência tão massiva que remodelou sua compreensão da presença. As estrelas giravam em discos galácticos mais rápido do que a gravidade da matéria visível permitiria. Algo invisível as mantinha unidas. Matéria escura, não porque seja preta ou mesmo sombreada, mas porque não absorve nem emite luz. É invisível a todos os comprimentos de onda que conhecemos, detectável apenas por sua gravidade. Ela pode superar a matéria normal por um fator de 5. Envolve as galáxias como um manto e forma o próprio andaime sobre o qual toda a estrutura visível está pendurada. Não colide, não se aglomera em planetas ou estrelas, não queima. E, no entanto, é o que permite que o céu noturno exista. Depois, há o silêncio ainda mais profundo à energia escura. Ao contrário da matéria escura, que atrai,
A energia escura empurra. Não é uma força que possamos localizar ou isolar. Ela permeia o próprio espaço, uma espécie de pressão escrita no vácuo. No final do século XX, astrônomos medindo a luz de supernovas distantes descobriram algo que chocou o campo. A expansão do universo não estava desacelerando como esperado, mas acelerando. Isso desafiou séculos de suposições. Esperava-se que a gravidade, mesmo em escalas cósmicas, agisse como um freio, diminuindo gradualmente o impulso de expansão nascido do Big Bang. Em vez disso, as galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais rápido com o tempo, carregadas por um espaço que parece se esticar com mais avidez quanto mais se expande. Ninguém sabe ao certo o que é a energia escura. Alguns pensam que é a constante cosmológica, um fator de ajuste que Einstein inseriu em suas equações e mais tarde chamou de seu maior erro. Outros a imaginam como um campo quântico, flutuando com o tecido do espaço-tempo. E outros ainda se perguntam se é um sinal de que nossa compreensão da gravidade é incompleta nas escalas mais grandiosas. Qualquer que seja sua natureza, suas implicações são claras. O destino do universo pode não ser um deslizar suave ou um retorno colapsante. Pode ser uma separação eterna e acelerada. Com o tempo, galáxias além do nosso grupo local se afastarão tanto e tão rápido que sua luz nunca mais nos alcançará. O céu noturno, antes cheio de estrelas, se tornará uma janela cada vez menor para um passado que encolhe. Mesmo a própria luz não é eterna. Os fótons da radiação cósmica de fundo em micro-ondas continuam a se esticar, sua energia se desvanecendo a cada batida do coração da expansão. Um dia, até mesmo esse brilho de fundo pode cair abaixo da detecção, e o registro do nascimento do universo desaparecerá de vista. Essa deriva acelerada não é um rasgo ou uma quebra, é a ausência de aderência. O vazio da distância crescendo rápido demais para ser transposto. E embora as galáxias ainda dancem, embora as estrelas ainda queimem e morram, há uma lenta inevitabilidade se construindo ao fundo, a silenciosa extinção da conexão. Vivemos em uma era de ouro não porque nosso tempo seja especial em seu conteúdo, mas porque podemos ver. Estamos em um momento suficientemente inicial para que os ecos do começo ainda nos banhem. Podemos estudar o nascimento do tempo, mapear a expansão do espaço e traçar as impressões digitais de forças invisíveis. Mas esta janela não permanecerá aberta. O passado não está apenas atrás de nós. Ele também está desaparecendo. E assim as estrelas permanecem, por enquanto, como lembretes de um universo que uma vez irrompeu do nada para o brilho, que uma vez semeou seu silêncio com os ingredientes brutos da vida. Sua luz atravessa distâncias inimagináveis para nos encontrar. Mas no futuro distante, o silêncio crescerá novamente, não por ausência, mas por distância não percorrida, luz não entregue e histórias não contadas. Um planeta se aglutinou a partir de poeira e cinzas nos braços externos de uma galáxia de tamanho médio, o terceiro a partir de uma estrela amarela. Ele girou sem linguagem por bilhões de anos, coletando os minerais e elementos lançados por gerações de estrelas mortas. Carbono, forjado em núcleos antigos. Ferro, nascido em supernovas. Oxigênio e nitrogênio, flutuando livremente em nuvens interestelares antes que a gravidade os esculpisse em ar e oceano. Não havia nada de inevitável na forma que assumiu. Os mares não precisavam se formar. A atmosfera não precisava se manter. A vida não precisava surgir. Mas a inquietação química dançou sobre argila e fontes hidrotermais e, eventualmente, padrões emergiram que podiam fazer cópias de si mesmos. Simples no início, depois em camadas, dobrados, blindados, móveis. A complexidade surgiu, não em uma subida reta, mas em surtos de catástrofe e reinvenção. Através da extinção e da mutação, a inteligência emergiu,
não como uma característica, mas como um acidente de sobrevivência. Neste único planeta, neste modesto canto do cosmos, a matéria começou a se perguntar sobre si mesma. Olhos se voltaram para cima não apenas com medo ou para navegação, mas com curiosidade. Algo nas mentes moldadas pela luz das estrelas começou a perguntar o que eram as estrelas. Essa pergunta levou milênios para ser articulada, e mais tempo ainda para ser respondida. Eventualmente, ferramentas de vidro e aço foram apontadas para o céu. Telescópios estenderam o olho. Aceleradores despedaçaram as menores peças do conhecido. A matemática começou a descobrir ritmos escondidos sob o visível. E lentamente, o universo começou a se explicar através das mentes que ele havia produzido sem querer. Mas nesse mesmo esforço nobre, maravilhoso, surgiu uma crescente consciência dos limites. Quanto mais aprendíamos, mais frágil o conhecido se tornava. As constantes da natureza não eram meros números, eram equilíbrios no fio da navalha. A força da gravidade, a carga do elétron, a densidade da energia escura, cada uma ajustada dentro de margens estreitas que permitem galáxias, estrelas, química, respiração. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas queimariam em instantes, colapsando em buracos negros antes que a vida pudesse encontrar um ponto de apoio. Se fosse um pouco mais fraca, a matéria talvez nunca tivesse se aglutinado, deixando um universo de névoa eterna. A proporção das forças, o momento das transições de fase, a própria presença da matéria, nada disso exigido pela lógica. Tudo equilibrado de forma tão precária que alguns começaram a se perguntar se tal precisão poderia ser coincidência. Dessa dúvida surgiu o princípio antrópico, não como teologia, mas como contemplação. Talvez o universo pareça ajustado para a vida, porque apenas um universo ajustado permite que observadores surjam. Poderia haver muitos universos, infinitos ou quase, cada um com leis diferentes. O nosso seria então banal apenas uma bolha em um mar de fracasso e silêncio, onde finalmente a música tocou por tempo suficiente para se ouvir. Essa ideia leva ao multiverso não uma fantasia, mas uma consequência teórica da inflação, da mecânica quântica ou da teoria das cordas, dependendo do caminho seguido. Em algumas versões, novos universos brotam de flutuações quânticas como orvalho na teia de uma aranha, cada um isolado e inalcançável. Em outras, nosso próprio universo existe em uma brana, flutuando em um espaço de dimensão superior, colidindo de vez em quando com outras como ela, desencadeando novos nascimentos cósmicos. Nenhuma dessas ideias é provada, mas todas são consistentes com a matemática que descreve o mundo que podemos testar. Quanto mais tentamos localizar nossa posição na ordem cósmica, mais o chão se move sob nossos pés. Podemos não ser o centro, podemos não ser únicos, podemos nem mesmo ser necessários. No entanto, o próprio ato de imaginar essas possibilidades é uma espécie de desafio. Não é conforto que buscamos, mas clareza. Se o universo é uma flor rara em um campo de variáveis sem vida, então conhecê-lo mesmo que brevemente é segurar algo sagrado, ainda que essa palavra pertença mais à poesia do que à física. Há uma espécie de reverência silenciosa em perceber que não vivemos sob uma cúpula de estrelas, mas dentro de uma tempestade de probabilidades que, por um tempo, permitiu a reflexão. O céu noturno não é um teto, mas uma pergunta. E nós somos o eco dessa pergunta tentando se responder. Em algum lugar, na profunda distância cósmica, uma galáxia está desaparecendo, não porque está colapsando ou sendo consumida, mas porque o espaço entre ela e nós está se expandindo mais rápido do que sua luz pode viajar. Ela continua a existir, queima com estrelas, carrega o ímpeto de 1 bilhão de anos de história, mas sua história agora está para sempre além do nosso alcance. O céu noturno, tão vasto e generoso em nosso tempo, está lentamente perdendo sua memória.
No futuro distante, esse desaparecimento silencioso se tornará a norma. As galáxias se afastarão para além do horizonte cósmico, deixando para trás apenas o grupo local, as poucas dezenas que permanecem gravitacionalmente ligadas a nós. Além disso, o silêncio se adensará. O cosmos não terminará em um estrondo ou em fogo, mas em um suave escurecimento, como as últimas brasas de uma grande fogueira esfriando na escuridão. As estrelas envelhecerão. As anãs vermelhas, as mais duradouras, piscarão por trilhões de anos, mas até elas um dia esgotarão seu combustível. As anãs brancas esfriarão e se tornarão cinzas negras. As estrelas de nêutrons darão seu último giro. Os buracos negros, os objetos mais pacientes da existência, evaporarão lentamente através da radiação Hawking, partícula por partícula, até que mesmo sua massa se torne memória. O que restar não estará vazio da maneira como pensamos. Será rarefeito, frio e vasto. Um universo onde a energia é tão difusa que nenhuma nova complexidade pode surgir. Um lugar onde todas as possibilidades já se esgotaram e nenhum recomeço virá. Este cenário, conhecido como a morte térmica, não é meramente uma curiosidade teórica, é uma consequência natural da entropia. A tendência da energia de se espalhar, da estrutura de se dissolver, do tempo de se mover apenas para frente. No entanto, não é totalmente sombrio, pois neste longo e lento crepúsculo, o significado não é ditado pela duração. É forjado nos momentos em que a percepção existe, no raro intervalo em que as estrelas queimam e as mentes despertam. Quando perguntas são feitas e respostas são buscadas não para dominar, mas para compreender. Somos deste universo, não meramente nele. Nossos átomos foram fundidos em estrelas. Nossos pensamentos são ecos eletroquímicos de energia antiga, rearranjados pela biologia em algo que pode duvidar e se maravilhar. Mesmo que nossa espécie desapareça. Mesmo que a espécie se extinga muito antes que a última luz se apague. O fato de termos existido já remodela a história do universo. Talvez isso também seja uma espécie de herança cosmológica, que das leis que moldaram estrelas e galáxias, surgiu algo que pôde olhar para trás, para essas leis, com admiração. Não porque fomos planejados, mas porque nos tornamos capazes de interpretação. E na interpretação, a agência, na maravilha, a resistência ao silêncio. Mesmo agora, nesta era em que o universo ainda é legível, começamos a construir instrumentos não apenas para olhar, mas para ouvir mais profundamente. Enviamos naves espaciais para além do alcance do nosso Sol, mensagens gravadas em ouro e pulsos digitais, na esperança de que alguém, em algum lugar, algum dia, possa ouvir e responder. Não porque esperamos que o façam, mas porque podemos. Este ato de perguntar através de distâncias impossíveis, de esperar sem garantia, é o tipo mais humano de esperança. Não é ingênuo, não é desesperado. É simplesmente o eco da consciência se recusando a ficar quieta. Se um dia, em um mundo que nunca veremos, uma mente que nunca conheceremos apontar um olho para um remanescente em resfriamento e decifrar sua origem, eles encontrarão traços de nós na poeira, não como conquistadores, não como notas de rodapé, mas como parte do desdobramento, uma voz que se ergueu brevemente e falou e ouviu, antes de retornar à escuridão de onde veio. Há momentos em que a noite parece vasta demais para ser compreendida e, no entanto, íntima demais para ser ignorada. O olho, nascido da poeira estelar, sente-se compelido a devolver esse olhar. Mas as estrelas não oferecem respostas. Elas brilham não para nos guiar, mas porque devem. Ainda assim, nós perguntamos. Ainda assim, construímos espelhos de vidro e algoritmos para decodificar o que está entre elas. O telescópio espacial James Webb não chegou como um símbolo.
Ele chegou como um silêncio, desdobrando-se lentamente no vácuo frio, pétala por pétala, espelho por espelho. Lançado não para substituir, mas para estender o que nossa visão poderia se tornar. Não meramente uma máquina, mas uma pergunta afiada a um ponto de luz. E a luz é tudo o que ele precisa. O tipo que iniciou sua jornada quando a Terra não tinha cidades, nem nomes. O tipo curvado por galáxias, esticado pela expansão cósmica, suavizado pelo tempo. Não é o presente que o telescópio vê, mas um museu de fogo antigo. O telescópio, orbitando muito além da Lua, banha-se na sombra. Ele não carrega uma lanterna. Seus espelhos são polidos para refletir a luz mais antiga, o tipo que nenhum olho viu. Não o azul nítido de uma estrela próxima, mas o longo sussurro vermelho de algo impossivelmente distante. Ele não olha para o espaço, mas para o próprio tempo. À medida que seus segmentos banhados a ouro se alinharam, eles capturaram não uma única imagem, mas uma profundidade. Cada ponto em seu campo, uma galáxia. Não uma estrela, uma galáxia. Centenas de bilhões de estrelas em cada partícula. Estruturas curvadas em arcos por uma gravidade tão forte que torcem a luz como seda. O que vemos não é o que é. O que vemos é o que foi, revelado pelo tempo que leva para chegar. Entre esses arcos e fragmentos, há galáxias tão antigas que desafiam as expectativas. Formadas quando o universo era jovem e bruto, menos de 500 bilhão de anos após seu nascimento, elas são compactas, ricas em estrelas, estranhamente maduras. Sua presença perturba as linhas do tempo, se essas galáxias existiam tão cedo após o começo. Então, nossos modelos devem se esticar para acomodá-las. Não são erros, são revelações. No entanto, as revelações trazem desconforto. Os dados não confirmam, provocam. As galáxias brilham quando ainda não deveriam existir. Sua química é muito avançada, suas estruturas muito estabelecidas. Não estamos desiludidos. Somos convidados a repensar. Talvez a formação de galáxias tenha sido mais urgente do que se imaginava. Talvez o universo primitivo não fosse uniforme, mas selvagem com possibilidades. Talvez nossas suposições de simetria e estrutura gradual devam ceder a novos modelos, aqueles em que a turbulência, a gravidade e a matéria escura montaram estrelas mais rápido, mais brilhante, mais denso do que o esperado. Isso não é uma crise, é o trabalho. Revisar, não resistir. Ver a imagem não como perturbação, mas como instrução. O telescópio nos mostra um universo que não nos traiu, mas que se moveu mais rápido do que antecipamos. Seu silêncio não é uma recusa, é um dom de perguntas mais profundas. E nós, amarrados a um pequeno planeta sob uma estrela envelhecida, agora testemunhamos a luz de coisas nascidas quando o próprio cosmos era uma criança. Vê-las não é apenas ver a história, é encontrar os limites de nossa compreensão e caminhar para dentro deles de bom grado. Um espelho voltado para fora também se volta para dentro. À medida que o telescópio espacial James Webb se aprofundava no céu, inadvertidamente nos atraiu para um encontro mais próximo conosco. Apesar de toda a sua precisão e distância, as imagens mais impressionantes que ele retornou não foram de terreno alienígena ou colisões espetaculares, mas de luz curvada, avermelhada, antiga. Luz que havia cruzado épocas para encontrar um lar em um espelho dourado. Entre esses sinais, havia arcos de luz envoltos em centros invisíveis. Einstein havia previsto isso há muito tempo, que a gravidade poderia funcionar como uma lente para a luz, curvando-a não metaforicamente, mas geometricamente. Lá estava, visível e inegável, lentes cósmicas ampliando o inalcançável. Atrás delas, galáxias surgiam à vista, que de outra forma permaneceriam ocultas. Elas cintilavam como fantasmas, trazidas à existência pela gravidade de aglomerados em camadas entre nós. Através dessas lentes,
O telescópio capturou galáxias cujas idades desafiavam nossos calendários. Seus desvios para o vermelho, marcadores de distância e tempo, sugeriam que elas se formaram meras centenas de milhões de anos após o Big Bang. E, no entanto, elas carregavam as assinaturas da maturidade, elementos pesados forjados em estrelas, estruturas que sugeriam rotação e sistemas ligados pela gravidade. Não caos, mas complexidade. Isso provocou um desconforto silencioso entre os cosmólogos, não porque desafiava os dados, mas porque sussurrava que o universo pode ter amadurecido mais rápido do que nossas equações permitiam. Se galáxias de tal massa e riqueza existiam tão cedo, então as sementes da estrutura devem ter se enraizado em uma escuridão ainda mais profunda. Talvez a inflação as tenha plantado de forma mais eficaz do que pensávamos, ou talvez algo em nossa modelagem da formação estelar primitiva, da interação entre gás e gravidade, precisasse ser reimaginado. E assim, o telescópio se tornou não apenas um olho, mas um professor. Ele perguntou, sem palavras, se nossas explicações eram arrumadas demais, lineares demais. Ele nos mostrou que o cosmos não é obrigado a corresponder às nossas expectativas. Os modelos existem para interpretar o céu, não para ditá-lo. No entanto, mesmo enquanto o universo primitivo oferecia seus enigmas, o cosmos mais próximo respondia com textura. Nebulosas floresceram em infravermelho, revelando camadas de gás e poeira invisíveis para instrumentos anteriores. Estruturas antes borradas tornaram-se nítidas, berçários de estrelas brilhavam com o resíduo da ignição. Vimos não apenas formas, mas processos. Esses berçários estelares, antes apenas indícios, agora se desdobravam em detalhes cascateantes. Os pilares da criação não mais se escondiam atrás de mortalhas, eles brilhavam, perfurados pela própria luz que haviam gerado. Regiões de turbulência, onde a gravidade lutava contra a radiação, pintavam quadros da tensão da qual os sóis nascem. Mas talvez o mais profundo tenham sido os espectros, despidos de beleza. Eles ofereciam as impressões digitais brutas dos átomos. Neles, os cientistas encontraram vestígios de vapor de água, dióxido de carbono e metano não apenas em nebulosas, mas nas atmosferas de exoplanetas orbitando estrelas distantes. Estes não eram apenas pontos de luz, eram lugares, com clima, com química, com potencial. Um planeta a centenas de anos-luz de distância, invisível a qualquer olho. De repente revelou o que se agarrava a seus céus. A composição de mundos distantes, antes uma fantasia, tornou-se dados. E com isso, a linha entre astronomia e biologia se afinou. A busca pela vida não mais vivia apenas em sinais esperançosos ou imagens de superfície. Agora, ela tinha caminhos moleculares a seguir. O telescópio, em sua tarefa silenciosa, tornou o improvável íntimo. Ele nos lembrou que a luz, não importa quão antiga, ainda fala, que a distância não apaga o detalhe, e que, de nosso pequeno poleiro, agora estamos ouvindo com mais cuidado do que nunca. No reino do muito distante, o muito pequeno muitas vezes tem mais influência, entre galáxias e nebulosas. Há um andaime que a luz sozinha não pode revelar, uma teia oculta moldada pela gravidade, povoada pelo invisível e animada por leis ainda inacabadas. O telescópio não vê essa teia diretamente. Ele a traça através da ausência, da distorção, dos movimentos do que não deveria se mover da maneira que se move. Cada imagem que chega a seu espelho é tocada pela matéria escura. Essa substância invisível, que supera a matéria comum em 5:1, se agarra às galáxias como um esqueleto sob a carne da luz das estrelas. Sem ela, essas galáxias não se manteriam unidas. Suas estrelas se dispersariam sob sua própria velocidade. Com ela, a estrutura perdura. As imagens do telescópio, então, não são meramente de luz, são retratos moldados pela sombra. O efeito de lente gravitacional de galáxias distantes mapeia os pontos de pressão da matéria escura. Onde a luz se curva, a massa reside,
Quanto mais dramático o arco, mais pesado o peso por trás dele. E assim, ao observar a distorção, vislumbramos a arquitetura silenciosa do cosmos. Mas a gravidade não é a única força em jogo. O telescópio perscruta comprimentos de onda projetados para escapar da interferência. Ele vê através de véus de poeira que outrora encobriam regiões inteiras da vista. Essa poeira, forjada na morte de estrelas, é tanto um obstáculo quanto um ventre. Ela esconde e revela na mesma medida. O que o Webb vê não são apenas imagens mais nítidas, mas verdades diferentes. No universo primitivo, ele encontra galáxias se formando com uma compacidade extraordinária. Galáxias com explosão de estrelas esgotando seu suprimento de gás a 10, 20, 50 vezes a taxa da Via Láctea emergem em abundância. Essas forjas cósmicas, vistas em desvios para o vermelho maiores que 10, não deveriam existir segundo alguns modelos. E, no entanto, elas brilham desafiadoramente. Sua luz ultravioleta esticada para o infravermelho pela expansão do espaço. Dentro dessas galáxias, o telescópio começa a descobrir assinaturas químicas antes consideradas complexas demais para uma época tão primitiva. Elementos mais pesados que o hélio, nascidos nos corações de estrelas massivas, aparecem em quantidades que implicam uma reciclagem rápida de gerações estelares. Morte e renascimento em escalas de tempo cosmológicas muito mais rápidas do que esperávamos. A presença de tais metais tão cedo significa que as estrelas estavam se formando, morrendo e enriquecendo seus ambientes a um ritmo impressionante. Isso remodela nossa compreensão do metabolismo galáctico, nos força a perguntar se a linha do tempo das primeiras supernovas, o surgimento de buracos negros e a ionização do meio intergaláctico precisam ser reescritos. A ionização, o processo pelo qual o hidrogênio neutro foi dividido em prótons e elétrons, é uma das grandes transições na história cósmica. O telescópio agora vê seus vestígios com mais clareza. Ele captura o brilho de galáxias enquanto elas abrem buracos na névoa neutra, permitindo que a luz viaje livremente pela primeira vez desde que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas nasceu. Esta era a época da reionização, não é mais uma abstração. Está sendo mapeada, camada por camada, galáxia por galáxia, e, ao fazê-lo, nos aproximamos de responder à questão mais elusiva como o cosmos passou da escuridão para a complexidade, não com uma única luz, mas com uma tempestade delas, não com gradualismo, mas com convulsão. O universo primitivo, antes considerado sonolento, parece, em vez disso, uma forja barulhenta, lotada, bruta. Seu tempo mudou, seu ritmo, mais rápido, sua história, menos linear e mais emergente. E através de tudo isso, o telescópio permanece um ouvinte, não ao som, mas à estrutura, não ao ruído, mas à nuance. Cada fóton que ele captura é um voto para a realidade sobre a teoria, um lembrete de que o universo não tem obrigação de espelhar nossas expectativas. Além do véu do tempo e da radiação, existem mundos, não imaginados, mas medidos. Não míticos, mas espectrais. O telescópio espacial James Webb não fotografa oceanos ou montanhas. Ele captura atmosferas. Ele lê a luz das estrelas que passou pelo sopro de planetas alienígenas e, nessa fina filtragem, detecta o que paira no ar. Vapor de água, metano, dióxido de carbono, moléculas antes medidas apenas na Terra, agora brilham na luz de estrelas a centenas de trilhões de quilômetros de distância. Elas derivam em gigantes gasosos muito mais próximos de seus sóis do que Júpiter ousa orbitar. Elas se estabelecem nos céus de planetas maiores que a Terra, mas menores que Netuno. Elas marcam condições não prova, mas potencial. São exoplanetas.
Antes especulativos, agora catalogados aos milhares, suas órbitas diminuem o brilho das estrelas em uma fração. E a partir dessas diminuições medimos tamanho, período, distância. O Webb adiciona a peça que faltava à química. Ao observar um planeta transitar por sua estrela hospedeira e capturar a luz estelar que roça sua atmosfera. O telescópio desvenda as impressões digitais de gases, mesmo em concentrações de sussurro, em um desses mundos. Um gigante gasoso orbitando firmemente um sol vermelho e fraco. O Webb detecta moléculas contendo carbono com uma clareza que nenhuma missão anterior poderia alcançar. O espectro se achata, depois se curva, revelando uma complexidade química que desperta a curiosidade. Isso não é vida. Mas também não é ausência de vida. É o contexto do qual a vida pode emergir. Ele volta seu olho para TRAPPIST-1, um sistema de 7 planetas rochosos, alguns deles posicionados na zona habitável da estrela. Ele observa enquanto esses mundos do tamanho da Terra eclipsam seu Sol frio. Seus sinais são tênues, frágeis, mas o Webb persiste. Ele captura indícios de dióxido de carbono em um, talvez água em outro. As atmosferas são finas, o ruído é alto, mas a história começa. Não são fotografias para emoldurar, são códigos para decifrar. O que o Webb nos dá não é certeza, mas direção. Ele aponta para as condições químicas sob as quais a biologia pode surgir. Ele não promete descoberta. Ele abre a porta pela qual a descoberta pode entrar. Mas o telescópio também nos lembra que a habitabilidade não é um binário, é um espectro. Depende da dança entre a luz das estrelas e a atmosfera, entre campos magnéticos e ciclos geológicos, entre temperatura e tempo. A Terra não é a única solução. É uma única e afortunada variação entre muitas possibilidades. Agora entendemos que a vida, se existir em outro lugar, pode não nos espelhar, pode não andar, pensar ou construir, pode cintilar como sombras microbianas sob o gelo, pode respirar amônia, não oxigênio, pode nunca sonhar, mas pode perdurar. Essa é a beleza das revelações do Webb. Ele não antropomorfiza o cosmos, né? Ele nos humilha. Ele remove a presunção de centralidade e a substitui pela participação. Não somos a medida da criatividade do universo, somos um de seus resultados. E assim, em cada espectro capturado, vemos menos de nós mesmos e mais do possível. Cada mundo distante não é um eco da Terra, mas uma variação na melodia da matéria. Alguns podem ser estéreis, alguns podem florescer. Não sabemos, mas o conhecimento de que podemos sequer perguntar, de que podemos sequer começar a testar, marca uma mudança em nosso lugar. Pela primeira vez na história, a vida na Terra não está mais apenas se maravilhando, está ouvindo, está medindo, está olhando, não para fora em busca de confirmação, mas para fora em busca de conexão. Quanto mais longe olhamos, mais estranhas as perguntas se tornam. Nas imagens de campo profundo do telescópio espacial James Webb, o universo se estende em uma tela de paradoxo brilhante com clareza, mas assombrado por limites, não os limites da tecnologia, mas os mais profundos, gravados no tecido da própria existência, por tudo o que podemos ver. Há fronteiras que não podemos cruzar, e por trás delas pode estar a razão pela qual podemos ver. A cosmologia sempre caminhou no fio da navalha entre a física e a filosofia. Agora, com olhos mais aguçados do que nunca, começa a perguntar se a realidade é o que parece ser ou se sempre foi uma construção, não uma fabricação, mas uma estrutura tão elaborada que engana até os sentidos que a investigam. Algumas vozes sussurram sobre um universo simulado, não como metáfora, mas como modelo. Se o cosmos se comporta como uma computação, se suas constantes são finamente ajustadas e suas informações conservadas com fidelidade perfeita, então talvez estejamos embutidos em algo projetado pela natureza, pela inteligência ou por algo que não podemos nomear.
Isso não é uma afirmação, é uma pergunta. E o Webb, embora silencioso sobre tal especulação, adiciona peso à sua possibilidade. Porque ao ver mais fundo, encontramos mais precisão, não mais aleatoriedade. As galáxias primitivas, antes tidas como caóticas e primitivas, revelam ordem e complexidade. Os padrões de formação de estrelas, de distribuição de elementos, de montagem gravitacional, todos eles coexistem muito bem. É como se o universo estivesse pronto para a complexidade desde o início. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang, é uniforme em uma parte em 100.000. As equações que prevêem sua distribuição funcionam. Elas funcionam bem demais. A teoria da inflação, a matéria escura, a energia escura formam um modelo que explica quase tudo. E, no entanto, nenhum desses componentes é diretamente compreendido. Se o universo é uma simulação, então talvez a velocidade da luz não seja apenas um limite, mas uma condição de contorno. Talvez a incerteza quântica não seja um defeito, mas uma característica. Talvez os buracos negros sejam firewalls, pontos onde a informação é comprimida, não perdida. Não são respostas, mas provocações. Nascidas não da ficção científica, mas da matemática e da física levadas ao limite. O Webb não pode confirmar nem negar nada disso, mas alimenta a questão com cada detalhe inesperado. Ele nos confronta com o fato bruto de que o universo tem regras e que somos capazes de descobri-las. Essa mesma capacidade exige reflexão. Que tipo de realidade permite que suas criações compreendam seu andaime? Se isso não é design, então é poesia da mais alta ordem, um universo que, sem intenção, dá origem ao significado. Se for design, então as implicações excedem qualquer teologia. Não porque somos especiais, mas porque não somos. Podemos ser simulações dentro de simulações, observadores dentro de observadores, sombras projetadas por uma maquinaria mais profunda. No entanto, o significado persiste, independentemente do fundamento. Seja real ou renderizado, nossas perguntas são reais, nossa admiração é real. O telescópio, insensível e preciso, torna-se um recipiente para essa admiração. Ele coleta dados, mas nós atribuímos o peso. Sentimos o espanto, levamos as perguntas adiante. O céu noturno não é mais apenas um mapa de estrelas, é uma linguagem, um sistema, um desafio, e ao decodificá-lo, aprendemos não apenas o que o universo contém, mas o que ele nos permite ser. No final, o que o Webb revela não é apenas o que está lá, mas o que é possível. Um universo grávido de estrutura, de simetria, de surpresa. Uma realidade onde o tempo se desenrola não como um caminho reto, mas como uma espiral retornando repetidamente às mesmas perguntas. Cada vez com ferramentas mais afiadas, pensamento mais profundo e maior humildade. As sondas Voyager não fizeram som algum quando passaram pela heliopausa. Nenhum alarme soou, nenhum clarão de luz sinalizou a travessia. Houve apenas a mudança sutil no comportamento das partículas carregadas e um tremor tênue no campo magnético circundante. Mas o que elas adentraram foi nada menos que um mito tornado real, o espaço interestelar. O que existe além do nosso sistema solar não é simplesmente mais espaço, é um novo tipo de existência mais fria, mais escura e vastamente mais antiga do que os mundos que conhecemos, do caldeirão flamejante do Sol até a borda de seu sopro tênue, o vento solar. Nós entendíamos o espaço como algo preenchido com planetas, com movimento, com calor, com gravidade, mas para além da heliopausa, existe um reino onde a influência de nossa estrela termina, e outra coisa começa, um reino de silêncio absoluto. No entanto, silêncio não é vazio. Esta região, embora seja quase um vácuo, está viva com movimento em escalas que não podemos sentir facilmente. Aqui, o meio interestelar, uma mistura quase intangível de átomos, íons,
Poeira cósmica e campos magnéticos dançam em ondas lentas e épicas. Cada átomo viaja por anos antes de encontrar outro. Cada grão de poeira viu mais nascimentos e mortes de estrelas do que qualquer mente humana poderia contar. Você pode imaginar este espaço como o nada, mas ele é costurado por forças e partículas que mal compreendemos. É neste exato nada que nossa jornada verdadeiramente começa. As sondas Voyager, agora emissárias anciãs da Terra, continuam a se afastar. Seus discos dourados, gravados com símbolos e canções da humanidade, carregam nossa primeira tentativa de nos apresentar ao vazio. Elas não são apenas instrumentos, são artefatos preces lançadas na escuridão. Elas se movem a quase 17 km por segundo, mas mesmo a essa velocidade, arrastam-se através do abismo até a próxima estrela. Levará 70 mil anos para que qualquer uma delas chegue remotamente perto de Próxima Centauri, nossa vizinha estelar mais próxima. E, no entanto, elas vão, além da heliopausa, existe um lugar de mito e probabilidade, a nuvem de Oort. Não é uma nuvem em nenhum sentido visual, mas uma casca esférica de remanescentes gelados, um halo fantasmagórico de cometas e protomundos, talvez trilhões deles, orbitando nosso Sol a distâncias tão vastas que uma revolução completa pode levar 1 milhão de anos. Nós nunca a vimos diretamente. Inferimos sua existência a partir dos longos arcos de cometas que caem em direção ao Sol, vindos da noite profunda. Estes são sussurros da borda, testemunhando a formação primordial do Sistema Solar e carregando as impressões digitais de tempos anteriores à existência dos oceanos da Terra. Se pudéssemos estar na borda externa da nuvem de Oort, o Sol não seria nada mais do que uma estrela brilhante, indistinguível de suas primas. Aqui, o Sistema Solar termina não com um muro, mas com um gradiente, um lento desvanecimento de influência na maré galáctica. É aqui que o Sistema Solar se mistura com o meio interestelar, uma zona que desafia a intuição humana. Não é um lugar, mas um processo, uma troca contínua entre o que pertence a uma estrela e o que pertence à galáxia. O meio interestelar não está parado, ele é moldado por eventos colossais. Supernovas perfuram sua serenidade com ondas de choque. Ventos estelares de sóis jovens esculpem cavernas e cavidades. Essas colisões formam superbolhas, vastos vazios irregulares, onde a matéria cósmica se rarefaz como névoa em um cânion. E através dessas bolhas, raios cósmicos de alta energia gritam pela escuridão. Nascidos em cataclismos distantes e acelerados pelo caos magnético, cada um é uma partícula com uma história, um mensageiro através do tempo e do espaço. Às vezes, este material interestelar nos encontra. O objeto chamado Oumuamua entrou em nosso sistema solar como uma carta sem remetente. Ele não se comportou como nenhum cometa ou asteroide que já tínhamos visto. Acelerou ligeiramente ao deixar o Sol, girou como um fragmento em queda e brilhou com uma refletividade intrigante. Sua forma longa e estreita era mais ficção científica do que astronomia. Seria um fragmento de um mundo estilhaçado, uma sonda abandonada de outra civilização, um fragmento de gelo interestelar. Nós ainda não sabemos, e essa incerteza é parte de seu poder. Alguns anos depois, veio Borisov, o primeiro cometa interestelar inequívoco, diferente do Oumuamua. Borisov se comportou de forma mais familiar, liberando gás e formando uma cauda, mas sua composição era sutilmente diferente, sugerindo que até o cometa mais comum de outra estrela guarda segredos desconhecidos para a Terra. Esses viajantes são mais do que curiosidades, são apresentações cósmicas, o universo dizendo: vocês não estão sozinhos nesta complexidade. À medida que nos afastamos em pensamento, alcançamos o sistema Alpha Centauri, 3 estrelas, uma das quais abriga um planeta em sua zona habitável. Próxima Centauri, B, um pouco maior que a Terra, pode conter água líquida, não é banhado pela luz do nosso Sol, mas pelo brilho frio e vermelho de uma estrela diminuta. Os dias lá podem ser eternamente crepusculares. Se houver vida, ela evoluiu sob um céu onde o Sol nunca se põe. A maioria das estrelas próximas são anãs vermelhas silenciosas, escuras, de vida longa. Elas não brilham como nosso Sol, elas fervem em fogo baixo. Elas podem oferecer a melhor chance para a habitabilidade a longo prazo, mas suas erupções, quando ocorrem, são ferozes, potencialmente despojando os planetas de suas atmosferas. Existe um equilíbrio delicado, um que apenas começamos a estudar.
a 20 anos-luz da Terra. Mais de 60 sistemas estelares orbitam em uma lenta valsa cósmica. Cada um carrega sua própria família de planetas, talvez seus próprios oceanos e desertos, nuvens e tempestades, perguntas e silêncios. Alguns planetas podem estar presos em um dia ou noite eternos, outros podem orbitar 2 sóis, projetando sombras duplas, outros ainda podem estar sob espessos mantos de hidrogênio ou gelo, protegendo biosferas diferentes de tudo o que conhecemos. O Sol, que já foi nossa única preocupação, é agora um participante local em uma rede muito mais ampla. Somos uma nota em uma sinfonia galáctica. E essa música, essa imensa coreografia gravitacional, continua por dezenas de milhares de anos-luz, levando-nos inexoravelmente à grande espiral da Via Láctea, o contexto mais amplo de tudo o que somos. Mas antes de irmos para lá, fazemos uma pausa, porque mesmo aqui no espaço interestelar, neste reino de sombras e sussurros, estamos rodeados por uma espécie de memória, uma memória escrita não em livros ou canções, mas nas órbitas de cometas, no tremor de campos magnéticos e no deriva silenciosa de sondas que deixaram nosso mundo antes que a maioria de nós nascesse. É aqui que o sistema solar termina e onde a galáxia começa, em algum lugar entre os cometas da nuvem de Oort e a tênue atração de Próxima Centauri, nos pegamos pensando não mais nas estrelas como destinos, mas como habitantes de algo maior, uma estrutura vasta o suficiente para conter bilhões de sóis, mas intrincada o suficiente para dar origem à complexidade. Nós vivemos dentro de uma espiral, não apenas uma espiral de estrelas, mas uma espiral de tempo, gravidade e memória. A Via Láctea, nossa galáxia, é uma roda de fogo de 100 mil anos-luz de diâmetro, girando lentamente na escuridão. Não é um disco sólido, é um sistema vivo, evoluindo, agitando-se, remodelando-se continuamente sob a influência de forças invisíveis. No núcleo desta estrutura está Sagitário A, um buraco negro supermassivo com a massa de 4 milhões de sóis. Ele não devora a galáxia, como os mitos poderiam sugerir. Em vez disso, ele a ancora, como uma pedra em um redemoinho. Estrelas o orbitam em velocidades vertiginosas, chicoteadas por sua atração gravitacional, criando uma das regiões mais energéticas do universo conhecido. Perto deste núcleo, o tempo desacelera, o espaço se deforma e a luz se curva. No entanto, de nosso lugar tranquilo no braço de Órion, a cerca de 26 mil anos-luz de distância, vemos apenas o brilho tênue e leitoso de seu sinal distante. Nosso Sol leva 225 milhões de anos para completar uma órbita do centro galáctico. Desde seu nascimento, ele circulou a galáxia cerca de 20 vezes. Cada um desses anos galácticos é longo o suficiente para que montanhas se ergam e desmoronem, espécies apareçam e desapareçam, oceanos se formem e sequem. A humanidade existe a apenas uma fração de uma dessas órbitas, um piscar de olhos no tempo cósmico. Mas mesmo essa órbita não é suave. Ela é moldada pela atração gravitacional de estrelas vizinhas, nuvens moleculares e o mais misterioso pela matéria escura. Esta substância invisível envolve nossa galáxia em um vasto halo, estendendo-se muito além da borda do disco visível. Não podemos vê-la, mas podemos sentir sua atração. Sem a matéria escura, as estrelas na borda da galáxia se dispersariam. Sua presença é o andaime sobre o qual a Via Láctea é construída. Embutidos nos braços espirais estão os berçários estelares, nuvens colossais de hidrogênio e poeira, onde a gravidade começa seu trabalho silencioso. Essas nuvens colapsam sob seu próprio peso, se fragmentam e se acendem. O resultado são estrelas esferas ardentes de fusão nuclear, cada uma nascida do caos, cada uma destinada a uma jornada única. E nem todas as estrelas nascem iguais. Algumas são massivas, vivendo vidas curtas e brilhantes antes de morrerem em supernovas, explosões tão poderosas que ofuscam galáxias inteiras por um momento. Outras são pequenas, estáveis e de vida longa, como as anãs vermelhas, que fervem em fogo baixo por trilhões de anos. Cada estrela carrega a memória química da nuvem que a gerou, e dessa memória vêm os ingredientes da vida. Nos espaços entre os braços, as estrelas vagam como pensamentos esquecidos. Estas são as populações mais antigas gigantes vermelhas, anãs brancas, os restos de gerações que viveram e morreram antes da formação da Terra. Algumas viajam sozinhas, outras pertencem a aglomerados antigos,
unidas por bilhões de anos pela gravidade mútua. Estar sob um céu escuro e ver a faixa tênue da Via Láctea é olhar de lado através deste disco galáctico. O que parece uma mancha de luz estelar é, na verdade, um corredor de profundidade camada sobre camada de história, se estendendo por milhares de anos-luz em todas as direções. Mas nós não vivemos isolados. A Via Láctea não é uma viajante solitária, é uma de muitas em um aglomerado local de galáxias. O grupo local, mantido unido não apenas pela proximidade, mas pela lenta insistência da gravidade. A galáxia de Andrômeda, nossa espiral irmã, é o membro mais massivo deste grupo. Ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância e está se movendo em nossa direção a uma velocidade de 110 km por segundo. Em 4 bilhões de anos, as duas galáxias se fundirão. E, no entanto, essa colisão não será violenta da maneira como pensamos. As estrelas estão tão distantes umas das outras que muito poucas realmente colidirão. Em vez disso, seus campos gravitacionais se torcerão e se deformarão. Estrelas serão lançadas em novas órbitas, e o gás e a poeira dentro de ambas as galáxias provocarão novas ondas de formação estelar. Com o tempo, o caos se estabelecerá em um novo equilíbrio. O que restar não será uma espiral, mas uma vasta galáxia elíptica, um monumento silencioso à mudança cósmica. A Via Láctea já não é intocada. Ela carrega as cicatrizes de fusões anteriores. Correntes de estrelas remanescentes de galáxias menores atravessam o halo, invisíveis a olho nu, mas rastreáveis por telescópios e simulações. Essas correntes estelares são o registro fóssil da evolução galáctica, mostrando-nos que nosso lar não é estático, mas sim um ato contínuo de montagem. E ao redor da Via Láctea, como satélites circulando um planeta, orbitam dezenas de galáxias menores. As nuvens de Magalhães, visíveis do hemisfério sul, estão entre as mais brilhantes. Essas galáxias anãs não são apenas companheiras, são doadoras. Elas cedem gás e estrelas para a Via Láctea, tornando-se lentamente parte dela. A fronteira entre uma galáxia e outra não é um muro, é um fluxo, uma negociação de gravidade e tempo. Quanto mais longe olhamos, mais tudo se torna interconectado. Entre as estrelas, o meio interestelar continua seu trabalho silencioso. Grãos de poeira, formados nas atmosferas de estrelas moribundas, semeiam o nascimento de novos planetas. Campos magnéticos se torcem através do gás, moldando seu movimento. Ondas de choque de supernovas comprimem nuvens e iniciam novos ciclos de formação. A galáxia respira não em horas ou dias, mas em épocas. E nós, criaturas minúsculas em um pálido ponto azul, fazemos parte desta respiração. Cada átomo em seu corpo já esteve dentro de uma estrela. O ferro em seu sangue, o cálcio em seus ossos, o oxigênio que você respira, tudo forjado em núcleos estelares e espalhado pela galáxia na morte. Você é um herdeiro galáctico, um filho do fogo termonuclear e da poeira cósmica, uma estrutura pensante de matéria estelar, capaz de se voltar para dentro e perguntar por quê. Ao mapear nossa galáxia, ao medir seus braços e traçar seu centro, não estamos apenas catalogando estrelas. Estamos recuperando nossa história de origem, não apenas de onde vivemos, mas de como a própria vida surgiu. A Via Láctea não é nosso pano de fundo, é nosso local de nascimento e, no entanto, é apenas o começo. À medida que continuamos para o exterior, encontramos o grupo local como um todo, 50 galáxias, vastas em diversidade, unidas em uma dança lenta que levará bilhões de anos para se desenrolar. Isso não é apenas uma família galáctica, é um prelúdio para algo maior, um fio na teia cósmica, cuja vastidão supera até mesmo a grandiosidade de nossa espiral. O céu noturno, visto da Terra, parece calmo, as estrelas cintilam com dignidade silenciosa, e a Via Láctea desenha uma faixa tênue e brilhante na escuridão. Mas se você pudesse recuar muito, muito para trás, veria algo profundamente diferente, uma teia emaranhada de matéria, estendida por todo o cosmos, como a rede neural de um gigante adormecido. Este é o universo como ele realmente é, não aleatório, não vazio, mas organizado pela mão silenciosa da gravidade. Nós a chamamos de teia cósmica. No coração desta estrutura estão os superaglomerados imensos agrupamentos de galáxias, enfileirados em filamentos que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. A Via Láctea, junto com a galáxia de Andrômeda e suas companheiras,
reside em um aglomerado de galáxias conhecido como grupo local, mas mesmo isso é apenas um nó em um filamento maior, o superaglomerado de Virgem, que por sua vez faz parte de algo ainda mais grandioso, uma bacia gravitacional que chamamos de Laniakea. Laniakea, que significa céu imensurável em havaiano, não é uma fronteira formal, mas um fluxo, abrange mais de 100 mil galáxias, estendendo-se por 500 milhões de anos-luz, todas se movendo ao longo de rios cósmicos em direção a um atrator comum, uma região de profunda atração gravitacional, invisível, mas sentida por todo o céu. Nós não orbitamos este centro, estamos sendo atraídos em sua direção, juntamente com milhares de outras galáxias, como folhas flutuando em uma corrente cuja fonte permanece misteriosa. As galáxias, nessas superestruturas, não são ilhas estacionárias, elas se movem girando, caindo, entrelaçando-se tudo dentro de um andaime invisível tecido pela matéria escura, a arquitetura oculta que mantém o universo visível no lugar. Embora não possamos observar a matéria escura diretamente, sua marca gravitacional é inegável. Sem ela, essas estruturas colossais não existiriam. A matéria luminosa, estrelas, gás e poeira é apenas a ponta brilhante de um enorme iceberg invisível. Se você imaginar o universo como uma esponja, as galáxias estão concentradas ao longo dos finos filamentos, os fios, enquanto os vastos vazios entre eles estão em sua maioria vazios. Esses vazios, muitas vezes com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, são algumas das maiores e mais solitárias regiões conhecidas. Eles não são verdadeiramente vazios, mas a densidade da matéria é tão baixa que uma galáxia poderia vagar por eras sem encontrar outra. Esses vazios formam os espaços entre os fios da teia, assim como os rios formam as fronteiras entre os continentes. E, no entanto, mesmo nessas extensões áridas, a física permanece elegante. Nos lugares mais vazios, a expansão do universo é mais pura, desimpedida pela gravidade das galáxias próximas. Lá, o fluxo de Hubble, o estiramento cósmico do espaço, continua incontestado, oferecendo um vislumbre da expansão bruta que define nosso cosmos. Os grandes filamentos são as artérias da estrutura cósmica. Eles transportam gás, poeira e galáxias, a matéria-prima da criação, em direção aos nós densos, onde os aglomerados de galáxias se formam. Esses aglomerados são enormes, contendo milhares de galáxias, vastos reservatórios de gás quente e gigantes elípticos centrais, muitas vezes os restos canibalísticos de galáxias menores fundidas. Entre os maiores destes está o aglomerado de Virgem, localizado a 65 milhões de anos-luz de distância. Ele contém mais de 1.500 galáxias, e sua gravidade governa o movimento de muitos sistemas vizinhos, incluindo nosso próprio grupo local. Ele atua como uma capital regional na hierarquia cósmica, não pelo poder, mas pela massa e atração. O aglomerado de Virgem é a característica dominante do universo local, e nos atrai para si, silenciosamente, constantemente. Mas mesmo o aglomerado de Virgem é apenas uma parte do superaglomerado Laniakea, e Laniakea, por sua vez, está tecida em algo ainda mais imenso, uma rede de superaglomerados que se estende até as bordas do universo observável. Esses fios não são espaçados uniformemente. Alguns são finos, outros grossos, alguns se curvam, outros se cruzam, e nas regiões onde múltiplos filamentos se encontram, a gravidade compacta o material em paredes imensas, estruturas planares que rivalizam com qualquer coisa que já vimos. A maior conhecida destas é a Grande Muralha Hércules Coroa Boreal, uma estrutura que se estende por mais de 10 bilhões de anos-luz. Se você pudesse vê-la, pareceria uma vasta onda de galáxias, congelada no lugar pela expansão cósmica. Sua escala pura desafia nossa compreensão do crescimento inicial do universo. A existência de tais formações massivas levou alguns cosmólogos a se perguntarem se nossas teorias de inflação e energia escura requerem revisão. Para mapear essas estruturas, os astrônomos realizam levantamentos de desvio para o vermelho, medindo como a luz de galáxias distantes é esticada pela expansão cósmica. O Sloan Digital Sky Survey e seus sucessores mapearam as posições de milhões de galáxias, criando um modelo tridimensional do universo que é ao mesmo tempo belo e humilhante. Nesses mapas, as galáxias aparecem não como pontos, mas como pinceladas em uma composição maior,
O universo não é caótico, ele tem padrões. E esse padrão não surgiu aleatoriamente, ele foi semeado nos primeiros momentos após o Big Bang em flutuações quânticas. Pequenas irregularidades na densidade de energia que foram infladas a escalas cósmicas durante a primeira fração de segundo. Essas irregularidades agiram como poços gravitacionais. Ao longo de bilhões de anos, a matéria caiu neles, formando estrelas, galáxias, aglomerados e, finalmente, a teia que vemos hoje. Este processo, a transição do tremor quântico para a simetria galáctica, é uma das transformações mais impressionantes de toda a ciência. É como se o universo traduzisse a incerteza em forma, a probabilidade em arquitetura. A teia cósmica, de muitas maneiras, espelha nossas próprias redes neurais. Ambos são sistemas de nós e conexões, moldados pela interação, memória e fluxo. Alguns até especularam metade a sério, metade em metáfora, que o universo se assemelha a um tipo de consciência, ou pelo menos que sua estrutura em grande escala compartilha traços com a cognição. Embora isso permaneça filosófico, aponta para uma verdade mais profunda que padrão e conexão emergem naturalmente em sistemas governados por feedback e crescimento. O que, então, significa viver dentro de tal estrutura? Significa que não estamos à deriva em uma expansão indiferente. Estamos ligados não apenas pela gravidade, mas pelo contexto. Cada átomo em seu corpo, cada célula, cada respiração, deve sua estrutura à forma desta teia. Sua existência não é um acidente, é um produto da organização cósmica, nascido em um lugar onde a matéria se reuniu, onde as estrelas se acenderam e onde a química pôde se tornar biologia. À medida que nos afastamos da Terra, mais longe de nossa própria galáxia, não deixamos para trás a história da vida, nós a expandimos. As estrelas não são decorações, elas são testemunhas. E a teia cósmica não é apenas uma estrutura de matéria, mas de significado, um arquivo da auto-organização do próprio universo. Eventualmente, chegaremos à borda não do universo em si, mas do que podemos observar, um horizonte além do qual a luz ainda não teve tempo de chegar. Mas antes disso, devemos passar pelo véu da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A luz fóssil da criação, lá, na borda da visibilidade, jaz um registro de tudo o que veio antes e talvez pistas do que está além. Das grandes muralhas de galáxias aos filamentos luminosos estendidos por bilhões de anos-luz. Subimos um último degrau em direção ao limite final, à borda da própria observação. Aqui, a luz que recebemos não é de estrelas ou galáxias, mas do próprio tecido do universo primitivo. É o brilho tênue e uniforme da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um sussurro fantasmagórico de 13,8 bilhões de anos atrás, quando o universo se tornou transparente pela primeira vez. Naquele momento, cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o plasma quente que preenchia o espaço esfriou o suficiente para que prótons e elétrons se combinassem em átomos neutros. Fótons anteriormente presos em uma densa névoa de partículas carregadas finalmente ficaram livres para viajar. Essa luz tem se movido desde então, esticada pela expansão do espaço até a fria radiação de micro-ondas que detectamos hoje. Ela chega até nós de todas as direções, carregando consigo a impressão da estrutura primordial. Pequenas flutuações de temperatura nesta luz antiga, apenas alguns milionésimos de grau nos dizem volumes. Elas mapeiam as sementes de galáxias e superaglomerados. Elas revelam as condições iniciais do nosso cosmos e falam de uma simetria profunda, quase perfeita, quebrada apenas o suficiente para dar origem a tudo o que vemos. No entanto, mesmo esses fótons antigos não alcançam infinitamente para trás. Antes dessa luz, havia escuridão, não metafórica, mas literal, um período que chamamos de Idade das Trevas Cósmica. Por centenas de milhões de anos após o Big Bang, não havia estrelas, nem galáxias, nem luz alguma, apenas um oceano de hidrogênio e hélio em resfriamento e expansão. Este foi um tempo de silêncio na história cósmica, um prelúdio para o primeiro clarão de luz estelar. Então veio a alvorada cósmica. À medida que a gravidade juntava os gases primordiais, as primeiras estrelas se acenderam. Sua radiação começou a reionizar a névoa de hidrogênio, esculpindo bolhas luminosas na escuridão. As galáxias começaram a se formar, os buracos negros despertaram, e a estrutura do universo moderno foi posta em movimento.
Essas primeiras luzes estão entre os objetos mais tênues e distantes que podemos observar e, no entanto, marcam o ponto de virada do potencial para a forma. Mas, além mesmo desta fronteira antiga, reside um mistério mais profundo: o que aconteceu antes. Para entender isso, os cosmólogos recorrem a uma teoria revolucionária: a inflação cósmica. De acordo com essa ideia, o universo passou por uma expansão exponencial durante a primeira fração minúscula de segundo após seu nascimento. Durante essa época inflacionária, o próprio espaço se expandiu mais rápido que a velocidade da luz, não em violação da relatividade, mas porque a relatividade não impõe limite à expansão do próprio espaço. A inflação esticou as flutuações quânticas, tremores microscópicos no vácuo, a escalas macroscópicas, plantando as sementes de galáxias e vazios. Ela suavizou o universo, explicando sua uniformidade em grande escala, e levou regiões que antes estavam em contato para além dos horizontes umas das outras, resolvendo o chamado problema do horizonte, a questão de como regiões distantes do espaço parecem tão semelhantes. Apesar de nunca terem trocado informações, a inflação é mais do que um ajuste matemático. É uma janela para o tempo mais primitivo possível, um momento em que o universo, governado por campos estranhos e talvez dimensões superiores, desdobrou sua própria arquitetura. Mas a inflação, por mais profunda que seja, levanta uma nova possibilidade, e se ela nunca terminou de verdade, na teoria da inflação eterna, algumas regiões do universo param de inflar e formam universos bolha como o nosso, enquanto outras regiões continuam a se expandir. Esse processo, eterno no futuro e potencialmente no passado, cria uma paisagem fractal de inúmeros universos, o multiverso. Neste modelo, nosso universo observável é apenas uma bolha em um oceano muito maior, talvez infinito. Outras bolhas podem ter constantes físicas diferentes, diferentes números de dimensões, até mesmo leis da física inteiramente diferentes. Algumas podem abrigar vida, outras podem ser estéreis ou colapsar momentos após o nascimento. Nós existimos em uma região onde as condições permitem a complexidade não por desígnio cósmico, mas por inevitabilidade estatística. Essa ideia, embora difícil de testar diretamente, tem poder explicativo, oferece uma solução natural para o problema do ajuste fino, a observação de que as constantes da física parecem perfeitamente equilibradas para permitir a vida. Em um multiverso, não é surpreendente nos encontrarmos em um universo onde a vida é possível. Seria mais surpreendente nos encontrarmos em qualquer outro lugar. No entanto, nem todos os modelos de multiverso surgem da inflação. A mecânica quântica também sugere pluralidade. Na interpretação de muitos mundos, cada evento quântico se ramifica em múltiplos resultados, cada um realizado em seu próprio mundo paralelo. Cada decisão, cada flutuação, cada colisão subatômica cria novos caminhos, linhas do tempo infinitamente divergentes, algumas assustadoramente próximas da nossa, outras descontroladamente alienígenas. E a teoria das cordas, nossa tentativa mais ambiciosa de unificar a física, prevê uma paisagem de universos possíveis, cada um com sua própria configuração de dimensões extras e estados de vácuo. Esses modelos vislumbram um meta-espaço ou bulk, onde branas universos multidimensionais flutuam como folhas em um vento cósmico, ocasionalmente colidindo ou interagindo. Esses outros universos poderiam algum dia tocar o nosso. Alguns teóricos especulam que, se nosso universo bolha colidiu com outro no passado, pode ter deixado uma cicatriz na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma anomalia circular, um ponto mais frio ou mais quente onde a colisão perturbou o cosmos infantil. Buscas por tais impressões continuam, mas até agora, nenhum sinal definitivo foi encontrado. No entanto, mesmo a ausência de evidência é reveladora. Ela afia nossas teorias. Ela traça limites ao redor do que podemos saber e nos lembra do que não podemos. Ainda assim, a ideia de que o universo pode ser infinito em extensão, e não apenas no espaço, mas em possibilidade, evoca um anseio antigo. Perguntar o que está além das estrelas é também perguntar o que está dentro de nós, pois somos feitos da mesma matéria, nascidos da mesma explosão de energia, governados pelas mesmas leis e moldados pela mesma expansão que separou as galáxias. Quando contemplamos o multiverso, não escapamos das leis da física, nós as expandimos, testamos seu alcance,
perguntamos se os padrões que observamos, átomos, moléculas, estrelas, mentes são únicos ou comuns, universais ou contingentes. E nesse questionamento encontramos algo profundamente humano, a recusa em aceitar um horizonte final, o impulso de ir além do visível, do conhecido, do seguro. Além das galáxias, além dos filamentos de matéria escura, além mesmo dos reinos mais especulativos do multiverso, o universo começa a se curvar para dentro não no espaço, mas no entendimento. Aqui, não perguntamos mais onde ou o que, mas por que e por quanto tempo. As entidades mais enigmáticas que a natureza revelou não são estrelas ou planetas, mas vazios dentro deles os buracos negros. Quando uma estrela massiva encerra sua vida, seu próprio peso a esmaga para dentro. Nenhuma pressão resiste. O colapso continua até que toda a matéria seja comprimida a um ponto infinitamente denso, uma singularidade escondida atrás de um véu invisível, conhecido como horizonte de eventos. Dentro deste horizonte, nem mesmo a luz escapa. A causalidade se desfaz. O espaço e o tempo trocam de papéis. O futuro, para qualquer coisa que caia, termina na singularidade. E, no entanto, essa região pode não ser um fim, mas um túnel. Buracos de minhoca, pontes matemáticas através do espaço-tempo, emergem como soluções teóricas para as equações de Einstein. Eles sugerem que os buracos negros podem se conectar a outras regiões do universo ou a outros universos. Poderia um buraco negro ser uma semente cósmica, o começo de algo novo? Alguns modelos especulativos propõem que cada buraco negro poderia dar à luz um novo universo, separado de seu pai. A singularidade se torna um rebote, o horizonte se torna um útero. Se for verdade, nosso universo poderia ser o interior de um buraco negro formado em outro cosmos. No entanto, apesar de seus mistérios, os buracos negros não são eternos. Em 1974, Stephen Hawking mostrou que os buracos negros irradiam, através de processos quânticos perto do horizonte de eventos. Pares de partículas virtuais são separados, uma cai para dentro, a outra escapa. Essa radiação de Hawking drena lentamente a massa do buraco negro, em escalas de tempo incompreensíveis, trilhões de anos. Até mesmo os maiores buracos negros evaporarão, deixando para trás apenas calor evanescente. Mas isso leva a um paradoxo: o que acontece com a informação sobre a matéria que caiu? A mecânica quântica insiste que a informação nunca é destruída. No entanto, se a radiação não tem características e o buraco negro desaparece, a história parece perdida. Uma resolução proposta é o princípio holográfico, a ideia de que toda a informação dentro de uma região é codificada em sua fronteira, como um objeto tridimensional projetado em uma superfície bidimensional. A realidade pode ser um holograma. Nosso However, universo inflation poderia ser tal complicates this projeção, picture. com suas leis The exponential profundas se expansion it desenrolando não induces dentro, makes it mas em impossible suas to bordas. extrapolate back to a singularity. Se for verdade, Eternal inflation essa has its percepção constraints. redefine a própria It is only natureza eternal do into the espaço e do future, tempo. not Ela into the conecta a past. gravidade e a In mecânica fact, it has quântica, been os dois proved grandes pilares for da the física horizon que, problem, até agora, the universe is having the resistiram à same temperature unificação. and density Seu conflito everywhere se torna is mais explained by the intenso no fact regime that, de in the Planck, past, distâncias da things were... ordem de Firstly, 10, there's the elevado mystery a of the menos nothingness 35 preceding the metros. Big Bang, Energias a realm we are perto de yet to 10 comprehend. elevado a 19 Moreover, the gigaelectronvolts, nature of this onde os nothingness, efeitos quânticos and do while we próprio endeavor to espaço-tempo comprehend it to the devem ser best of our considerados. abilities, we Aqui, must a remain geometria humble in the suave se face of the estilhaça, vast o cosmic unknown. espaço-tempo espuma. The only advice here is an interesting idea to think about, that in the end, all we, you, me, the whole universe, add up of virtual particles. However, it's worth noting that the particles constituting dark matter present a separate and distinct, with exponentials reaching a state where the universe had zero size would take an infinite amount of time. To further complicate matters, the advice I can give you is this: embrace the curiosity that drives us to explore, question, and uncover the mysteries that continue. The solution to these cosmological puzzles emerged in 1980 through a groundbreaking paper by Alan Guth. He proposed expansion rate driving things apart and gravitational effects attempting to bring everything back together. In our universe, these opposing flee nothing in it. That mental picture doesn't align with reality. Insisting on the validity of the laws of physics is sufficient or feel on Earth. It was deep,
enveloping, all-encompassing. Yet, in another paradox of nothingness, forces seem perfectly balanced, resulting in an exactly spatially flat universe. The question is, why was our universe